Você sabe qual é a negação da proposição troveja e chove muito ou o dia está lindo? Se já sabe, deixa aqui nos comentários a sua resposta e depois vem comigo para a nossa aula de negação de proposições. Então, vamos nessa! Bom, nós vamos começar aqui pela negação de uma proposição composta do tipo conjunção, onde dadas aí duas proposições simples P e Q, a conjunção é escrita como sendo P e Q, certo? Então, está atrelada aí ao conectivo E, né? Bom, para representar a negação desse tipo de proposição, nós utilizamos um til, certo? Um acentozinho, né? E entre parênteses escrevemos a proposição, né? P e Q, tá bem? Bom, a negação dessa proposição, ela é dada pela conhecida Lei de Morgan, tá? A Lei de Morgan diz que para negar uma proposição desse tipo, nós temos que negar cada uma das proposições simples. Então, eu vou negar aqui a proposição P, também vou negar a proposição Q, certo? E o conectivo E, ele tem que ser trocado pelo conectivo OU, certo? Ou seja, a negação de uma conjunção se transforma numa disjunção, né? Que é a proposição aí composta que está atrelada ao conectivo OU, tá bem? Por que isso, né? Porque negar uma proposição é mudar todos os seus valores lógicos. Então, na aula que tivemos, né, na aula anterior que tivemos sobre proposições, nós vimos que, dada uma proposição P e Q, a tabela verdade dessa proposição ela é escrita da seguinte maneira, né? Então, você tem aqui 1, 2 V's, né, mais 2 F's para a proposição P. Já para a nossa proposição Q, você tem VF e VF, tá? E a nossa conjunção, ela só é verdadeira quando todas as proposições simples, né, são verdadeiras. Então, apenas nesse caso aqui, na primeira linha. Sendo falsa, portanto, em todas as outras linhas, tá? Então, vamos lá, olha só. Bom, significa que ao negar esta proposição P e Q, quando eu construo a tabela verdade, aqui onde que tem V vai ter que ficar F, e em todos os lugares onde temos o falso, né, vai ter que aparecer aqui o verdadeiro, tá? Bom, então vamos ver como é que fica isso, ó. Vamos estender aqui a nossa tabelinha. Bom, eu tenho então aqui não P e não Q, certo? Que vai compor aí, né, a nossa nova proposição aqui, a nossa disjunção, tá? Ora, se a proposição P ela é verdadeira, verdadeira, falsa e falsa, essa aqui, a negação de P, né, vai ser falsa, falsa, verdadeira, verdadeira. Então, vai trocar os valores lógicos, né, da proposição P. O mesmo para a nossa proposição Q. Se ela é verdadeira, falsa, vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro. E aqui do lado, então, eu vou pôr a nossa suposta, né, negação, que é não P ou não Q, certo? Lembrando também da nossa aula, uma disjunção ela só será falsa se ambas as proposições que compõem essa disjunção forem, ao mesmo tempo, falsas. E isso a gente percebe que acontece na primeira linha, então aqui ela é falsa. Em todas as outras linhas tem pelo menos um verdadeiro, então ela é verdadeira em todas as outras linhas. Se você comparar, né, realmente a tabela verdade aí da nossa conjunção com a tabela verdade da suposta negação dela, nós vamos ver que realmente todos os valores lógicos são trocados. Então, realmente não é somente uma suposta negação, mas é realmente a negação da proposição. Observe, ó. Aqui você tem verdadeiro, lá você tem falso. Aqui você tem falso, lá verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, trocou todos os valores lógicos, tá? Então, realmente, nós podemos dizer que, tá? Concluindo aqui, então, que a negação de P e Q
vai ser igual a não P ou não Q. Beleza? Bem, então vamos agora para a nossa negação da disjunção. A negação da disjunção, tá? Que nós escrevemos como esse símbolo, né, que é o acento til, certo? E dentro do parênteses nós colocamos uma disjunção, então, aqui no caso, entre as proposições simples P e Q também, tá? Ela também é dada pelas leis de Morgan, beleza? Onde você deve negar cada uma das proposições, ok? E o ou vira e, tranquilo? Por que disso, né? Por que essa é a negação? Mesmo princípio que nós vimos antes, né? Se construirmos a tabela verdade da nossa conjunção, da nossa disjunção, então nós vamos ver que, né, ela fica desse jeito aqui, ó, VF, VF. Então, nós temos que a disjunção ela só é falsa se todas forem falsas, está aí, tá? Então, para você conseguir trocar todos esses valores lógicos, é preciso que você faça isso, né? E isso pode ser verificado, como a gente fez antes, né? Por meio da construção da nossa tabela verdade para essa conjunção aqui, tá? Então, ela envolve o não P, também envolve não Q, e aí uma conjunção entre essas duas proposições. Bom, levando em consideração essa daqui, se o P é VVFF, aqui nós vamos ter FFVV. Tranquilo? O mesmo aqui para a nossa não Q, né? Se você tem VF, aqui vai ficar FV, FV. Tranquilo? Como a gente sabe, a conjunção só é verdadeira se ambas as proposições que compõem ela forem verdadeiras. Então, somente na última linha. Em todas as outras linhas tem pelo menos um falso, tornando a conjunção falsa, tá? Então, se compararmos, né, linha a linha, a gente pode perceber que todos os valores lógicos realmente foram trocados. Ó, aqui você tinha falso, virou verdadeiro. E em todos os outros lugares você tinha verdadeiro, ó, virou falso. Então, realmente, nós podemos dizer que a negação de uma disjunção, por exemplo, P ou Q, vai ser a negação de P, a negação de Q e a troca da disjunção por uma conjunção. Tá bem? Beleza, pessoal? Muito bem, então. Vamos agora para a negação da nossa condicional, certo? Cuja representação se dá dessa maneira aqui, tá bem? Bom, para você conseguir trocar todos os valores lógicos, né, da tabela verdade da nossa condicional, ou seja, fazer a negação dela, você vai manter a tua proposição P, vai trocar o então por E e vai negar apenas a proposição Q, tá bem? Podemos verificar isso construindo essas tabelas verdade, né? Então, vamos colocar aqui, ó, VVFF, VF, VF. E a nossa proposição P, então, Q, ela só é falsa nessa linha, como nós vimos na nossa primeira aula. Aqui do lado, eu vou estender então a nossa proposição, já vou colocar o não Q, né, porque precisa do não Q aqui para verificar a negação, né? Mas não precisa fazer o não P, tá? Não envolve a negação de P. Bom, então a negação de Q vai ser o contrário da proposição Q, então vai ficar FV, FV. Beleza? Bom, e aqui do ladinho, então, vou colocar a nossa conjunção, né, porque se transformou numa conjunção essa suposta negação. E vou construir a tabela verdade dela. Então, vamos ver aqui, ó. Nós sabemos que a conjunção só é verdadeira quando ambas as envolvidas forem verdadeiras. E aqui as envolvidas são a proposição P e a não Q, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui para a nossa primeira coluna e para essa daqui, ó. Nós vamos relacionar essas duas colunas aqui. Ó, deixa eu ligar elas. Então, elas só são verdadeiras simultaneamente aqui na segunda linha. Ó. Então, aqui ela é verdadeira. Em todas as outras linhas tem pelo menos um falso, então vai ser tudo falso. Quando eu comparo, então, né, o P então Q com essa suposta negação, eu vejo que não é apenas uma suposta negação. Realmente, todos os valores lógicos foram trocados. Ó. V, F, F, V. V, F,
VF. Então, realmente, nós podemos dizer que a negação de P, então, Q, é igual a P e não Q. Ok, pessoal? Bom, então vamos agora à negação da nossa bicondicional, tá bem? Nossa bicondicional. A negação de uma bicondicional é uma disjunção exclusiva, ou seja, aquela ou P ou Q, né? Que nós temos como representação esse outro símbolo aqui de disjunção, tá? Podemos verificar que isso é verdade, tá? Construindo mais uma vez as tabelas verdade. Então, P e Q, vou colocar aqui do lado a nossa bicondicional e aqui do lado, né, a nossa disjunção exclusiva. Bom, então nós vamos ter VV-FF, VF-VF. Essa daqui, pessoal, ela só é falsa quando tiver valores VF, né, numa mesma linha. Então, por exemplo, VF aqui, ó, tá? E aqui FV também torna ela falsa. Onde for VV ou FF, ela é verdadeira. Já essa daqui a gente estudou na aula anterior, que é o contrário, né? Ela é verdadeira quando intercala valores e falsa quando tem valores iguais. Então, repara que realmente uma acaba sendo a negação da outra. Ó. V, F, F, V, F, V, V, F. Tá bem? Bom, pessoal, onde que isso se aplica? Tá? Então, vamos ver aqui um exercício onde nós aplicamos aí, né, uma dessas negações para resolvê-lo. Então, uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação. Troveja e chove muito ou o dia está lindo. Bom, se nós chamarmos aqui, né, troveja como sendo uma proposição P, tá? Chove muito como sendo uma proposição Q e o dia está lindo como sendo uma proposição R, então eu posso escrever essa proposição aqui, né, como P e Q. Aí tem um ou aqui, então a gente pode fazer o seguinte, ó, ou R. Fazer a negação disso, então, é negar absolutamente tudo que está sendo dito. Então, vai ficar desse jeito aqui a representação, tá? Opa! Assim. Bom, pelo que nós vimos, né, se eu tenho um ou, pessoal, que é esse caso aqui, ó, então a negação ali fora vai negar quem vier antes do ou, que nesse caso são os parênteses, tá? Trocar o ou, né, por e negar quem vem depois desse ou, tá? Então ficou assim. Agora, essa negação na frente dos parênteses, como nós vimos, né, vai negar aqui, e é uma conjunção, então vai negar o P, vai negar o Q e vai trocar o E por ou também. E aí aqui eu copio o restante. Então, se a proposição P é troveja, não P vai dizer não troveja, tá? Ou, tá? Aí nós temos aqui chove muito, então não chove muito é a negação. E, como a proposição R é o dia está lindo, o dia não está lindo, tá? Então, nós vamos procurar uma proposição que diga isso. Vamos ver aqui, ó. Não troveja ou não chove muito e o dia não está lindo. Exatamente, né, o que se diz aqui, ó, né, nessa proposição. Então, a resposta correta é justamente a nossa letra D. Ok, pessoal? Então, é isso. Essa foi a nossa aula de negação. Espero que tenham gostado, que ajude. Um grande abraço e até a próxima aula. Fui!